Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 15 de fevereiro, temos muitos assuntos para tratar, mais de 5 ou 6, se não me engano, e eu vou fazer uma coisa um pouco diferente no vídeo de hoje. Eu vou tratar de maneira muito rápida, mais uma pequena reflexão sobre cada um dos temas, e se o espectador quiser, me mande uma mensagem pelos comentários, e aí eu aprofundo os temas que forem mais demandados pelo público. Vamos trabalhar assim, gente? E eu vou começar nossa agenda de hoje comentando a respeito do Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, que mede os preços gerais no Brasil dos últimos 20 dias de janeiro e primeiros 10 dias de fevereiro. Por que o destaque para esse indicador que normalmente não trato aqui no Fora de Curva? Ele quase ficou no 0 a 0. O percentual oficial de alta dessa inflação foi de 0,02% em fevereiro. E aí, o que aconteceu? O que causou um recuo inflacionário? Não vou dizer tão alto, porque o IGP-10 de janeiro foi 0,05%. Mas eu vou ver o que causou efetivamente esse número bastante modesto, em princípio positivo, para a inflação brasileira. Na verdade, não é tão positivo assim, gente. Eu vou explicar por quê. O índice de preços por atacado é que puxou esse resultado. Lembrando, preços por atacado se referem àquelas mercadorias compradas e vendidas em grandes quantidades para o mercado mundial e também para grandes compradores aqui dentro do Brasil. O que aconteceu que eu antecipei no quadro que vem por aí de segunda-feira? Produtos importantes na pauta de exportação brasileira simplesmente perderam valor nos últimos dias, e isso também eu já havia antecipado no final de dezembro, falando que agora em 2023 é um ano bastante significativo para o agronegócio, porque o mercado mundial para consumo de alimentos não vai estar, como se diria, sob o céu de brigadeiro. Nesse período de pandemia, vários países do mundo novamente enxergaram que a alimentação trata-se de uma questão de segurança nacional, implementaram políticas internas para aumentar sua produção e assim é provável que as exportações brasileiras comecem lentamente a minguar. O primeiro sinal disso é o quê? Queda nos preços. E aconteceu o que nesse sentido? O preço da soja, que no IGP-10 de janeiro já havia recuado 1,13%, recuou mais 3,34% agora em fevereiro. Nas carnes, houve um recuo nesse mês de 2,51%. E a questão de adubos e fertilizantes, e aí é uma situação boa para o Brasil, que o nosso país é importador desse tipo de produto, especialmente da Rússia e Bielorrússia, registrou uma queda de 6,19%, praticamente indo na direção da normalização desse mercado, mesmo que esteja ainda ocorrendo a guerra na Europa Oriental, que depois a gente vai tratar disso. Um outro ponto que eu vou chamar atenção e que influencia mais o mercado interno é em relação à alta do preço dos laticínios, que também eu havia alertado algumas semanas atrás. Segundo o IGP-10, o leite bruto registrou uma alta em fevereiro de 4,08%. Me parece que isso é o início de um ciclo que deve registrar aumentos ainda mais significativos nos próximos meses, chegando no seu auge lá por julho e agosto. Vamos preparar o bolso porque isso aí vai chegar no varejo. E em relação aos preços ao consumidor, também incluso no IGP-10, mas com menor ponderador, houve uma alta de 0,55% em fevereiro. Os principais fatores que pressionaram essa alta, segundo a Fundação Getúlio Vargas, foram educação, leitura e recreação, com 1,51%, habitação, 0,32%, tanto razoável, comunicação 0,99% e diversas despesas, segundo a classificação deles, que é um saco de gatos que aumentou 1,77%, mas influencia pouco no índice. Então, gente, sobre esse assunto, o principal destaque é olho nos preços por atacado. Por quê? Commodities brasileiras caindo pode gerar um arrefecimento da inflação num curto prazo, mas isso também significa redução de renda para as menores cidades do Brasil, focadas especialmente no mercado de commodities, como soja, como carne e outras, vamos botar trigo e milho aí também. E o segundo assunto que eu queria tratar aqui no Fora de Curva diz respeito aos conflitos que estão ocorrendo entre Rússia e Ucrânia. Questões desagradáveis, mas nós temos que ter um olho nesse ponto, porque realmente influencia não só a vida global, mas também a vida de cada um dos brasileiros no médio e no longo prazo. O que está acontecendo lá, gente? Algumas coisas.
Primeiro lugar, eu vi uma matéria num jornal português que está sendo replicado em várias agências de notícias, especialmente da Europa, relatando que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, toda a OTAN, que inclui Estados Unidos, não está conseguindo manter um fluxo de produção de munições para a Ucrânia que faça frente à Rússia. O que significa isso, gente? Simplesmente que esses países organizados em torno da OTAN realmente não estariam preparados para uma guerra se ela surgisse contra eles. Estão usando, claro, a Ucrânia como uma situação de guerra por procuração, enfrentando o exército russo através do exército ucraniano e administrando munições, mandando máquinas de guerra, ou seja, mandando armamentos para eles. Só que não o suficiente para fazer frente à defesa que esse país está fazendo em relação aos ataques russos. E isso, em termos de segurança global, especialmente do nosso Ocidente, é uma coisa bastante séria. Também tem uma outra notícia relacionada a esse tema circulando, de que os Estados Unidos recentemente adotaram um programa de aumentar em 500% no curto prazo a sua produção de munição. Então essa deficiência realmente existe. Eu sei que o exército russo tem muita munição acumulada desde os tempos da União Soviética, mas parece que eles estão conseguindo repor o seu arsenal, enquanto o Ocidente está tendo um pouco mais de dificuldade em relação a isso, e tal circunstância dentro do contexto global mostra que a situação, pelo menos em termos de equilíbrio de recursos, é mais ou menos equilibrada. Mas pasmem, nós estamos falando de uma Rússia que tem atualmente uma população um pouco inferior da brasileira, frente a um mercado que seriam os países mais ricos do mundo e tecnologicamente mais evoluídos, cuja população conjunta chega perto da chinesa. O que será que está acontecendo aí? E também com relação a esse tema, se vocês repararem bem nas notícias, Estados Unidos, França e parece que o próprio Brasil estão recomendando que seus cidadãos que estão na Rússia e Bielorrússia saiam rapidinho de lá. Será que está para acontecer alguma coisa, gente? Esse negócio dos balões chineses está muito estranho. Então, espero que realmente fique tudo por trocas de palavras, ameaçinhas e que não haja algum agravamento nesse conflito que nós estamos assistindo, lamentavelmente, na Europa Oriental. Mas sim, existe alguma chance, mesmo que pequena, de acirramento das hostilidades. Agora, um outro assunto mais pacato, diríamos assim, relacionado ao consumo, diz respeito aos Estados Unidos. Segundo o Census Bureau, que faz as estatísticas de produção lá nos Estados Unidos, as vendas no varejo na América do Norte cresceram 3% em janeiro frente ao mesmo período do ano anterior. Isso representa seguramente mais uma confirmação de que a economia norte-americana, em primeiro lugar, não está entrando em recessão e, em segundo lugar, não está tendo aquele pouso suave que estava todo mundo falando. Ela está bombando ainda, o desemprego está em baixa. O que está ocorrendo, segundo algumas fontes que eu tenho, que eu converso muito, exportadores, é que tem certos segmentos de consumo lá na América do Norte, nos Estados Unidos, que estão tendo muita dificuldade de uma maior versatilidade, de uma maior atividade econômica. São aqueles especialmente bens duráveis, como aqui no Brasil, especialmente na área da construção civil. E um outro indicativo que eu recebia, e que ainda vou confirmar para ver realmente se estatisticamente ele está confirmado, é que sim, o desemprego está baixo, mas a inflação corroeu a renda dos norte-americanos, limitando o potencial de consumo deles, especialmente nos bens duráveis. E agora, saindo dos Estados Unidos e indo para o velho mundo, o Parlamento Europeu aprovou, não por uma ampla maioria, mas aprovou o fim, a proibição de fabricação de carros de combustão interna, ou seja, movidos a gasolina, etanol e diesel, na Europa a partir de 2035, ou seja, há 12 anos para adequação. Por que eu estou falando isso? Primeiro que eu acho um pouco antecipado da parte deles fazer uma medida tão drástica como essa, privilegiando evidentemente os carros elétricos. Mas em segundo lugar, eu quero chamar atenção sobre o fora de curva de ontem, que eu falei sobre a indústria automotiva brasileira, que tem a intenção, está pedindo para o governo federal restabelecer um imposto de 35% sobre carros elétricos importados,
para proteger as fábricas daqui de uma competição mais forte. Se fizerem isso e se realmente o mundo partir para a eletrificação, nós vamos ficar realmente muito atrasados. Então, reforço o meu pronunciamento de ontem, dando puxão de orelha na indústria automobilística brasileira representada nacionalmente pela Anfávia. E finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, só uma menção aí que eu não sei se deveria ser feita hoje ou nas crônicas do Fora de Curva de sexta-feira. Mas o fato é o seguinte, a nossa ex-presidente, ela gosta de ser chamada de presidenta, Dilma Rousseff, tem grandes chances de assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento. O que é esse novo Banco de Desenvolvimento? Calma, não é aqui do Brasil. Responde pelos BRICS, que é aquela união de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e estão fazendo um banco conjunto de desenvolvimento para, eventualmente, consolidar alguns projetos nacionais ou conjuntos. Bom, em relação a isso, desejo todo sucesso à nossa ex-presidente, mas sorte, muita sorte a esse tal de novo Banco de Desenvolvimento, porque ele vai precisar muito da ajuda positiva do destino. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!